Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça, por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância, com 7 anos de idade. O Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conserva este dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que estão aqui, acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo. O Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores tentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta de cima da mesa e falava: você vai ver, você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia. Não aprendi de forma nenhuma. Vamos entender a mente de um disléxico que não consegue juntar sílabas. E eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia de forma nenhuma. Eu cheguei devendo estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler. Estava na 4ª série, glória ao nome do Senhor. Não li absolutamente nada. Eu vim recitar na igreja. Era do 2º conjunto, meu auxiliar já andava no auxiliar. E ele me dava o versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para eu poder vir recitar. Que eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada, não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar na palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente com 11 anos de idade que para eu ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para eu saber as Escrituras precisaria saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, arranjei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento fiz uma oração inesquecível, glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da Tua palavra e queria que alguém um dia se convertesse pelo Evangelho, que o Senhor deixa a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para eu saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensinar a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da Tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas e consegui ler no princípio. Criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. O Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor, li a Bíblia completa pela primeira vez. Eu tinha 11 anos de idade. Estou glorificando o Senhor nessa noite, irmãos. E no caminho de Deus, eu contei anos atrás, eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus eu tinha o desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha um sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler. Eu virei um aluno meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que eu tinha perdido de estudo até então. Então não era um aluno notável, não era um aluno muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, ainda estudando em escola pública. E desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor e ele falou para mim: Danilo, o pobre não faz medicina, Danilo. Se você é palavra, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. E eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina fila de rico, onde os pais podem pagar para os filhos o melhor cursinho e também podem pagar para um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa a faculdade de medicina? Mensalidade? Não sei. Eu falei: mas na época o curso tem mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje podemos entender que custa uns 10 mil, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não, glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, mas está falando para os irmãos dele, ele foi sincero. Ele falou: Danilo, você também não é nenhum aluno notável, assim, não muito inteligente. Para você passar, glória ao nome de Deus, então escrece, que medicina você nunca vai fazer. E mano, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia, o nome do Senhor, lendo as Escrituras, o Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu. Não passei, fiquei provado, triste, glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo havia uma prova material muito grande em casa. Uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entenderem, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação. Ele atendeu o culto 4 anos com um único terno.
Eu congreguei 6 meses com um sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma das provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a miséria em casa, isso não nos impediu de servir ao Senhor. Irmãos, eu louvo ao Senhor que no meio desta prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada. E a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Eu andava 10 quilômetros por dia empurrando um carrinho de sorvete, vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguiu um emprego, para quem não conseguiu uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser um médico, se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola, no bairro onde visito, e a diretora dos postos do meu conjunto, auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão, como se toca um cachorro. Ela me tocou da porta até a escola, que eu não podia vender sorvete ali. E ela ia me chamar vigilância, que me chamar fiscalização, ia fazer... Enfim, ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando chorando, e na hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma árvorezinha, comecei a chorar. E eu chorei não, porque eu molhei a cabeça de tanto eu chorar como raposa. Eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria que está na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe quase durando enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter profissão, de não ter serviço. Não reclamei do Senhor. Mas glória ao Cordeiro de Deus. E eu não esperava que eu, sendo teu chefe, eu merecia passar por humilhação dessa diante de todo o bairro. Testemunhar dos irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo, debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Senhor. Eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória a Jesus. Irmãos, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor não tinha me colocado na rua para vender picolé, para eu anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia crer para me escutar da palavra. Eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comum nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim, a obra espiritual estava boa demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo que um dia poderia ser médico, eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na área da palavra, Deus tomava o servo de Deus, pregando a palavra, exortando a palavra, pregando a palavra que Elias sentou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou para mim, melhor morrer do que viver, porque mataram Deus profeta, só eu que vivo, então me mata também, porque eu não sou melhor do que meus pais. E assim eu tomava o servo de Deus, exorto, porque eu pregando a palavra, pregava Deus desta forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja, que você está como Elias, mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino, porque sou eu de Deus que falo contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu de Deus que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor, glória a Jesus. Aleluia ao nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas da parte da palavra, perdoe, irmão, simplicidade, a jeito que é se testemunhar, e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tinha 500 irmãos de testemunho que estavam no Deus. Eu gritei e levantei as mãos. É comigo! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. E eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência fui prestar prova. Então agora com a palavra. E eu cheguei contando para minha mãe em casa. Minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo agora só médico.
Agora até hoje eu estava prestando prova por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta, mas agora Deus falou que Ele vai me fazer o médico. Santo Senhor, prestei prova na sequência. Então eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 100 candidatos para 7 vagas, e o Senhor me aprovou dentro das 7 vagas. Santo Senhor, para cursar a medicina de graça. Eu estou glorificando a Deus. O motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite é porque hoje eu prestei a última prova. Aleluia! Daqui a 11 dias eu estou formado, estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Eu glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e pelo cuidado que ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Não apenas o Corádio vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez desta forma. 5 minutinhos eu termino de contar. Obrigado, irmãos. Quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando pro bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falado comigo pela palavra. O povo não entendia nada do que era a palavra. E eu contava, a palavra de Deus falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. Encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que eu falava. Ele falou: Danilo, o professor que falou contigo que pobre não faz medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros. Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo, que eu posso ir para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então descresce, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Me olhou com grande desprezo. Você é um vendedor de picolé. Você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam. Eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para vir fazer a matrícula. Nem matrícula tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade. Os livros eram caros, moradia, cara, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que tudo era verdade. Eu não ia ter condição de tudo isso. E eu abaixei a cabeça para chorar. E a hora que eu abaixei a cabeça, assim, irmãos, eu já fiz menção de choro. Eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elíseos, meu irmão Chiquinho, diácono, pregando: sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico, está no Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua com uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando. Eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros, né? Fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse? Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei pra você que Deus falou pra mim, glória ao nome do Senhor, que Ele ia me passar em medicina e me fazer o médico, não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta. Balançou a cabeça e eu falei: te convido, por favor, olha pra cima. Mas estava no tempo. Olha pra cima. Você tá vendo o sol brilhando no céu? Ele falou: tô vendo. Falei: então, um dia a palavra de Deus falou assim: haja sol e o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Santo Senhor, glória ao Senhor. Tá vendo a terra que você tá pisando? Um dia Deus falou assim: haja uma porção seca, e a terra também apareceu do jeito que ela estava sobre os nossos pés. Pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela, pela mesma palavra Deus falou comigo que Ele ia me passar em medicina, Ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora, irmãos, a pregação que o Senhor está me tomando para pregar para você, para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que Ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz. Eu levantei. Se for preciso Deus criar, Deus cria. Mas Deus não vai me deixar confundido nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecido assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela: olha, Sirene, essa história que você contou me comoveu, desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida. Mas fazer o seguinte: fala pra ele que eu vou dar todos os livros de medicina pra ele. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre abrir. Vai abrir conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado que esse povo quer comigo fazer conta. Ganhei bolsa 100%, mais 70 mil reais de faculdade. Ganhei de graça. E agora tem que ter conta aberta dos bancos do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que eu necessito abrir a conta? E ela começou a rir, né? Falei: moça, não vou pagar nada. Ela falou assim: sabe o que acontece? É por dia que caro.
Você não é um aluno normal para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus, Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus, Santo Deus. E, irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo, o Senhor me deu a graça, como disse, daqui a 11 dias eu estou formando. Eu nunca comprei um único livro, eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus, congreguei para São Paulo inteiro de graça. E isso é o motivo de estar glorificando o Senhor. Até recentemente eu contei aqui na Hugo Arrasa, na Uadu Civil, que eu fiz uma obra. Eu até questionei o Senhor por isso. Por que, Senhor? Porque com o decorrer da faculdade, irmãos, eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por quê. O Senhor fez uma obra assim para lá de absurdo em casa. Glória ao Senhor. Em dia 30 de julho de 2021, eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021, mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando eu mudei, meu pai me deu botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás, fui cozinhando. Meu pai falou pra mim: Danilo, o gás dá pra 3 meses. Com você sozinho, você vai cozinhar 3 meses, o gás acaba, tá bom? Mesmo você cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia eu estou reclamando com Deus e falei assim: faz tempo que eu não vejo assim uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo ingrato. Eu falei: não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas menos de ingrato. Ah, não, Senhor. Ingrato não. Eu oro para almoçar, oro para jantar, hora chega, hora que vou sair. Como é que eu sou ingrato? O Senhor tem misericórdia. E o Senhor tornar colou comigo ingrato. Glória ao nome do Senhor. Eu comecei a chorar. O Senhor me perdoa, me falando que eu tô sendo ingrato. Glória a Deus, o Senhor me levou em mente. Meu pai me deu gás durante 3 meses. Glória a Deus, o Senhor falou: que dia que é hoje? Eu falei: hoje é dia 30 de abril de 2022, na época, né? O dia que eu tava orando. Você já trocou gás? Falei: não, Santo Senhor. Quantos meses faz? Eu contei, faz 9 meses. Glória ao Senhor. E aí eu chorando: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Senhor, é o seguinte, glória ao Senhor. Para o Senhor me perdoa da minha ingratidão, eu prometo que eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E pra mim, mostra que eu sou grato. Amanhã o gás ainda não tinha acabado. Amanhã eu vou cozinhar. E na hora que eu for ligar o fogo, a hora que dela seguir o fogo, eu faço uma oração, eu te agradeço pelo gás. No dia seguinte fiz dessa forma, gelei. Senhor Deus, graças te dou. Eu realmente sou um tremendo ingrato, Senhor, fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo. Eu não estava vendo teu milagre. Me perdoa. Eu realmente sou ingrato, o gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, Senhor, permita que eu cozinhe mais hoje. Enquanto esse gás durar, eu não sei quantos dias ele dura, enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer todos os dias por ligar o gás, até ele acabar. Eu prometo te glorificar dessa forma, irmãos. Isso será dia 30 de abril de 2022. Eu tô cozinhando até hoje. Oh, Jesus, Santo Senhor. Exatamente. Hoje faz 22 meses e 5 dias que eu tô cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então eu contei isso para os irmãos entenderem que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixe muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e mostrar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai orando a Deus, falando: Senhor, por que o Senhor fez dessa forma com o Dainho? Sua obra é diferente, eu fiz tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. Meu pai orando a Deus, falando: por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou meu pai e falou assim: sabe o que é? É que em 1990 você cuidou do meu filho. Você não cobrou água dele, você não cobrou luz dele, você não cobrou aluguel dele. Ele almoçou e jantou na tua casa durante 8 anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passaram, papai esqueceu, todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor, irmão, sou grato a Deus por tudo. Minha congregação Parque das Camélias Campinas, perdoem pelo tempo tomado.